Olá, amados! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia. Professora Alessandra, para mais um encontro com vocês, com os senhores, terceiros anos. Eita, estão animados? Estão praticando? Estão praticando? Vamos que vamos! Ó. Terminamos a nossa aula lá, dá para escrever bem, mas isso não... Ó, né? Porque já foi a parte 1, 2 e 3... Ó, que você vai parar de treinar, não. Tem que exercitar. Aí tá foi certo? só um pontapé para chegarmos aí. Ó, tem tanta coisa pela frente, tanta revisão, tanto conteúdo bom para a gente revisar, porque é um ano importante para vocês. E tanto que tem a plataforma, né, Alessandra? Exatamente. Não esqueçam de utilizar a plataforma. Vocês têm aí o material, vocês têm simulado, vocês têm temas das redações para os senhores praticarem. Exatamente. Vamos embora. Então vamos lá para a nossa aula 13.1, de olho na tela. Então nós temos aqui o seguinte, né? Qual é a diferença entre fala, língua e linguagem? É a temática da aula. E dentro da aula nós vamos ter um texto, a gente sempre começa com um texto, hoje vai ser Asa Branca. De quem? Do Gonzagão, Luiz Gonzaga. E aí nós temos a linguagem verbal, a linguagem mista, a linguagem formal, informal, identidade na língua portuguesa, a influência africana, regionalismo e versus o quê? Dialeto. Será que vocês já ouviram falar em asa branca? Olha lá. E vejam, observem, tem algo aí que vocês precisam observar. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia, nenhum pé de plantação. Por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Já ouviu a música, essa canção, né, de Luiz Gonzaga? Olha, quando chega o período junino, olha só tanto que a gente colocou a fogueira, né? Para representar. Para representar essa canção. O que você notou, amadinho? Olha lá. Logo na primeira linha, nós temos assim, quando olhei a terra ardendo. Você conseguiu, ouve uma mensagem? O que você percebeu aí? Porque de cara, você já viu, quando olhei a terra ardendo. Aí alguém pode falar, eita, acho que tá, olhei. Olhei. Acho que tem algo aí diferente, né? Coisa? E aí? Estão fazendo questionamento aí? Estão comentando? Estão comentando, professora Marinês? Aí a turminha? Diniz, a sua turma aí, será que o Carlos já deu a opinião dele? Acho que o Carlos já falou. Já falou, né? Muito esperto, Carlos. Então, ó, qual fogueira de São João? Quando ele fala oiei, tem algumas marcas linguísticas. Exatamente. Exatamente, da oralidade. Aí você vai pensando, poxa, será que essa pessoa frequentou a escola? Ou será que está essa questão da fonética, da questão do som, né? Ó, o LH não foi pronunciado, mas a ausência dele impediu a comunicação. A comunicação, eu posso dizer que ele falou errado? Que ele escreveu errado? Eu posso fazer isso? Houve a comunicação? Você entendeu o que ele quis dizer? Então, nesse questionamento, vamos lá diretamente para o nosso Então de Conversa. Vamos lá. Então, nós temos aqui o seguinte, no Então de Conversa, de olho na tela. Qual é o tema abordado nessa canção que foi consagrada na voz de Luiz Gonzaga e ainda é popular em todo o Brasil? Sobre o que ele fala, o que ele comenta... O que vocês perceberam aí, além da questão da linguagem, que veio muito bem marcada
Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei. Se você vai escrever, né, normalmente, você vai escrever eu perguntei, dá para fazer uma análise por trás da escrita, não dá? Muito bem. Então, além disso, que os senhores identificaram, qual é a mensagem do texto? Sobre o que ele fala? Qual é a temática? Então, qual é o tema, né, abordado? Então, trouxemos aqui, né, o tema da canção refere-se à seca no Brasil, a falta de água que faz, né, plantas e animais não suportarem o calor e morrerem ao migrarem. No caso dos animais, para longe do sertão, como asa branca e próprio eu lírico. E ó, puxando um pouquinho lá para o clube de leitura, lá nos sertões, vocês vão perceber isso também. Uma coisa puxa a outra. Exato. Lá no sertão da Bahia, como que era a terra de lá, a região, o que era marcado. Então, vocês vão fazendo essa relação também. Vamos conhecer um pouquinho sobre o autor Luiz Gonzaga. Então, olha lá. Luiz Gonzaga, ele foi um músico brasileiro, sanfoneiro, cantor e compositor. Recebeu o título de Rei do Baião. Foi responsável pela valorização dos ritmos nordestinos. Levou o baião, o xote e o chachado para todo o país. A música Asa Branca, feita em parceria com Humberto Teixeira, gravada por Luiz Gonzaga no dia 3 de março de 1947, virou o hino do Nordeste brasileiro. Entra, sai, passam gerações e gerações e Asa Branca sempre está em evidência. Quem não conhecia Luiz Gonzaga, este moço aí, exatamente, ó, olha só. Muito simpático. Então, vamos embora. A nossa temática já sabe qual a diferença entre fala, língua e linguagem. Lá, puxando, né, da nossa introdução, lá do texto, né, e você já viu algumas marcas, não é mesmo? O oiei, perguntei, né, navaia, isso tudo, né, vai estar ligado, está relacionado com a nossa aula, essa questão da língua, da fala. Você já sabe que a fala é o quê? Individual. Cada um tem uma maneira de se expressar. Isso. Como é que funciona aí na sala? O que vocês acham? Vocês conseguem perceber que existe essa diferença entre fala, língua, linguagem? E aí, professor? Eles já comentaram? Vocês chegaram já a comentar, já falar sobre isso? Sempre tem alguém que fala assim, ele fala diferente. Ele fala diferente da gente, ou então, esse termo eu não conheço. Vocês já pararam para falar sobre isso? Fala, língua, linguagem. Ou é tudo a mesma coisa? O que vocês acham? Digam aí. Comentem. Olha só, eu tô vendo fumaceira, sabe? Será que é a mesma coisa? Todo mundo fala do mesmo jeito? O que vocês acham? As palavras têm o mesmo significado para todo mundo? Agora é a hora. Vamos entrar agora nessa parte do significado das palavras, né? Todos falam do mesmo jeito. Não, aqui fala assim. Chegou um colega na sala que ele fala diferente. Mas como assim falar diferente? Será? Então, vamos que vamos, então, de olho aqui na tela. Aqui estão dizendo o seguinte, né? Que a linguagem verbal, né? É aquela formada por palavras. A gente sempre fala. Seja na escrita ou na fala, na linguagem do cotidiano, né? No seu dia a dia, o homem faz muito uso da linguagem verbal. Nós mesmas, né? Já estamos fazendo isso. Na hora que a gente está explanando aqui, explicando o conteúdo, mostrando para vocês, a gente está fazendo uso da linguagem verbal. É o que nos movimenta, né? Então, aqui, nesta imagem, você percebe que tem uma pessoa no telefone, tem outra que está trabalhando no seu note, outro que está com um livro, outro dialogando com um colega, outro recebendo mensagem. Desculpa. E aí você percebe que essa linguagem verbal é o nosso cotidiano. De uma maneira ou de outra, você a utiliza.
E além da linguagem verbal, que os senhores também já conhecem, nós temos uma outra fala, nós temos um outro momento. Qual é? Que é a linguagem mista ou híbrida. Por quê? O que é mista? Mista é quando eu tenho a presença de imagens e também de palavras, né? Estão presentes a linguagem verbal e a não verbal simultaneamente. Exato. Olha só, observem essa imagem aqui. Eu tenho uma moça, olha o olhar dela. E aí ela está pensando, tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar. Então, olha só. Então, qual que você vai classificar como a linguagem não verbal? A imagem da moça. Olha o olhar dela. Que representa esse olhar? É um olhar triste? É um olhar apaixonado? Que olhar é esse aí? E aí, acompanhado do olhar, aqui a imagem não verbal. E aí vem acompanhado de quê? Ele está pensando ali, tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar. Uma esperança, né? De um desejo, de uma vontade, Isso. né? Ela cria essa, meu Deus, será que ele vai me chamar para jantar, para a gente sair hoje? Aí na sala, cinema? Né? Será que vai me convidar? Eita. Carlos, vai me convidar, Carlos, para tomar um sorvete? Linguagem formal e informal. Geralmente, pessoal, a linguagem utilizada, ela pode ser formal ou informal. Ela varia de acordo com a ocasião estabelecida no momento da comunicação. Quando nós vamos falar em linguagem formal e informal, você não pode ser aquela pessoa chata. Se eu estou com os meus amigos, numa conversa... Num churrasquinho, num sorvete... Na pizzaria, no nós vamos utilizar a nossa forma de conversar normalmente. Informal. É claro, com respeito, né? Aquela questão toda. Havendo a comunicação, é uma conversa informal. Exato. Certo? Então, falando em linguagem formal e não formal, aquela informal, vai depender muito da situação, do ambiente em que você vai estar. Você vai apresentar um trabalho aí para o seu professor. Ah, vamos dividir as equipes aqui. Vem o grupo da Maria apresentar. Como é que qual linguagem você vai utilizar? Na hora da apresentação. É a formal ou é a informal? Fica aí o questionamento. Né? Então, a interrogação. Qual que você vai utilizar? No momento que você vai fazer uma entrevista. Exatamente. Esse é um exemplo, assim, situação, perfeito. Para conquistar uma vaga. Como que você vai chegar para conversar? E aí, beleza? Né? Como é que você vai chegar? E aí, mano? Pô, brother, eu não sei mexer no note, não. Mas eu posso aprender. Eu não anjo. E aí? Não pode. Dá essa linguagem? Ela cabe a linguagem informal nessa situação? Não pode, não deve, tem que ser evitada. Beleza? Então, olha só, esse beleza que marca. Olha, o vício de linguagem está confirmando. É uma forma de nós... Porque assim, é uma forma descontraída de passar o conteúdo para vocês, explicar com muita clareza quando é que eu vou utilizar a minha linguagem formal, aquela linguagem mais... sem aqueles vícios, sem aquela intimidade, porque isso é um problema também, a questão da intimidade, certo? Senhor ou senhora, então é você saber diferenciar o momento em que você está. Então vai depender muito do contexto em que você estiver inserido para você utilizar, fazer uso da linguagem, certo? É isso aí. Então vamos embora. Vamos lá então. Temos aqui, enquanto a linguagem formal está ligada ao uso de normas gramaticais, a questão da concordância, da regência, né? Escrever corretamente. A linguagem informal não requer o uso da norma culta, sendo usada de forma mais livre no cotidiano. O uso da linguagem informal é mais comum entre uma conversa de amigos, como foi colocado para vocês. Olha aí, tá aí? Sim! Aqui somos, a professora Márcia e a professora Alessandra. Olha só, linguagem aqui, ó. Tá aí, olha aqui, ó. Tá aí? A marca aqui, ó. Tá aí. Olha só, aqui você já percebe, né? Se fosse numa linguagem, na linguagem formal,
Aqui porque estão conversando, estão brincando. Vamos lá, esconde, esconde. Quem que já não brincou, né? Tá aí? Sim, né? Então, uma linguagem, dependendo do momento, uma linguagem informal. Por outro lado, uma reunião de trabalho costuma requerer uma linguagem formal. Então, tudo vai depender, terceiro ano, do seu momento, do grupo em que você está inserido. Se é uma entrevista para um estágio, uma apresentação de trabalho, uma conversa mais formal numa empresa, aí você procura utilizar aquela linguagem mais padrão, mais formal. Com os seus amigos, em casa, aí é como você, com a família, como vocês conseguem se comunicar, ok? E essa imagem, né, já está passando para vocês. O que você está percebendo aqui? Ó, tá uma reunião, ó, numa empresa, no ambiente de trabalho, né? A pessoa está pensando, outro está questionando. Olha bem, aqui, então, linguagem formal. No trabalho, linguagem formal. Mas aí fora do ambiente de trabalho, no churrasquinho, você vai usar a linguagem informal. E pode até fazer uso de gírias. Identidade da língua portuguesa. Não é possível afirmar com precisão uma data de nascimento da língua portuguesa, ou seja, o momento em que os lusitanos deixaram de praticar o latim. No entanto, acredita-se que o surgimento da língua portuguesa tenha acontecido em Portugal entre os séculos XI e XII. A título de conhecimento mesmo para vocês, tá? Mas não esqueçam que o importante, falando da questão da linguagem formal e informal, é sabendo o momento de utilizá-la, porque o outro percebe. Poxa, que fala bonita, que fala educada. As gírias, hoje elas vivem no meio de vocês, nossa, digamos assim, mas vocês utilizam mais. E com o passar do tempo, você tem que estar sempre atualizando, porque ela vai mudando. Tem palavra que eu não sei, assim, o significado. Fica em desuso, né? Fica em desuso e ela muda todo dia praticamente o significado das palavras, vai mudando. E falando dessa questão da língua também, nós falamos a língua portuguesa, mas além, né, nós temos a língua, o quê? Inglesa, espanhola, entendeu? A francesa e várias outras também. Algumas contribuições lexicais da língua geral para o português do Brasil. Pessoas. Caipira, caipora, cacique. Alimentos. Puruca, pipoca, maracujá. Fauna, graúna, arara, sabiá e paca. Quem que gosta de paca aí? Vocês gostam de paca? Diz que paca é bom no leite da castanha, né? Então, Flora, abacaxi, ipê, jabuticaba e goiaba. Então, aqui, ó, aqui as contribuições, né, lexicais do caso, né, da língua geral para o português do Brasil. Temos aqui os fenômenos naturais. Nós temos a piracema e pororoca. Os crentes, saci, caipora, curupira e o boitatá. Vocês conhecem? Doença. Já ouviram falar? Catapora. E topônimos e antropônimos: Piracema, Moema, Jaçana, Guanabara e Itu. Agora falando sobre a influência, né, africana. O português do Brasil recebeu influência também da língua africana, pois de 1538 a 1855, cerca de 18 milhões de africanos escravizados foram trazidos para o território nacional. E com isso foi trazendo a sua cultura, né? E foi deixando. Quem aí já não ouviu falar de uma palavra que seja de origem africana? Lembra quando vocês estudaram lá palavras com J? Ah, porque é de origem africana, tá certo? E a capoeira
já é na questão cultural, uma dança. Vem também trazendo a religião também. Tudo é influência. Aí nós temos aqui as contribuições lexicais, né? Olha aí as Cachaça, palavras, né? Acarajé, caçula, abadá, moleque. Então, as contribuições africanas trazidas para a nossa língua portuguesa. Regionalismo versus dialeto. E agora? Temos aqui essa imagem, o que dá para a gente perceber, qual o significado, né? Aqui eu tenho pão, mas será que pão é em todo lugar? Como é que vão pensando aí? O Brasil possui apenas uma língua, porém há uma forte incidência do regionalismo. Entende-se por regionalismo toda característica cultural e linguística própria de uma determinada região, tais como as expressões, e aqui entra também a questão dos sotaques, provérbios, a culinária e costumes típicos de cada região. Por exemplo, pão francês. Né? Nós colocamos essa imagem aqui porque é uma imagem que tem vários nomes, assim. É pão francês em um lugar, é pão aguado, é pão de sal. O que mais que vocês conhecem aí, pessoal? Falem entre vocês. Todo mundo conhece como pão francês? Ou não? Hã? Esses meninos hoje estão quietinhos, né? Pois é, pão francês, é pão de sal, é o quê? Cacetinho. Vai depender muito da região. Da região. Cada região pronuncia de uma maneira. Vamos lá. A gente também pode, para trazer um outro termo, né, para vocês, da questão da palavra da raiz lá, da mandioca. Também outro nome que recebe a mandioca. Ó, macaxeira em uma região, e outra região pode ser conhecida como aipim. Tem o aipim, macaxeira, mandioca. Referente à mesma raiz. Aí alguns falam assim, mas um pode comer, outro não pode comer, um faz farinha, outro não faz, mas assim, todo mundo acaba confundindo. Macaxeira, aipim, mandioca, e aí vai embora, tem o mesmo significado, né? É importante destacar que as diferenças na nossa língua não constituem erro, tá, pessoal? Não dá para falar, você está falando errado, não é assim. Isso aqui é de região para região, mas são consequência das marcas deixadas por outros idiomas que entraram na formação do português brasileiro. São as contribuições. E aí nós temos aqui alguns exemplos para os senhores. Olha, abestado. Vocês sabem o que é uma pessoa abestada? Isma, é todo abestado. O que é abestado? Vocês conhecem esse termo? Abestado é a mesma coisa que leso. Esse menino é todo leso. Né? Conhece? Então, às vezes utilizam abestado, leso. Depois nós temos a palavra abirobado. Aquele cachorro está abirobado. Tá maluco, né? Tá doido. Já ouviu falar da palavra abirobado? Eu vi agora. Abirobado, esse cachorro é todo abirobado. Vamos embora. Aí nós temos também a palavra abufelar. Abufelar, meu Deus, o que é isso? Já ouviram? Eu conheço abufelar também como bater, né? Então, olha, abufelar é irritar. Eu vou abufelar o outro. Então, além de irritar, bater. Bater a caçuleta. Morrer. Ixi, ele bateu a caçuleta. E aquela pessoa arretada? É uma pessoa... Legal. Será que a arretada aí é tem o mesmo significado? Pois é. O que vocês acham? Quando vocês pronunciam a palavra arretada. Ai, estou arretado hoje. Aí tem outro. Ei, menino bisonho. Esse bisonho aí. Larga de ser bisonho. Será que tem o mesmo significado de triste? Que tá aqui? E aí vocês podem mandar também para o nosso conhecimento as outras palavras, né, Márcia? De repente, professora, nós temos essa palavra aqui,
Manda pra gente também, para acrescentar aqui as palavras que elas vão mudando. Elas mudam de região para região. E não dá para falar que está errado. Cada região pronuncia de uma maneira. E aí tem o significado. Exatamente, como no caso lá, a gente pode pegar aqui também uma outra fruta bem conhecida, mexerica. Essa causa confusão, né? Pode ser chamada de pocã, né? De tangerina. Acho que tem morgote também. Morgote, são várias que são todas primas, todas parecidas. E aí causa aquela, uma é maior, a outra é menor, a casca mais fininha. Então ela causa também essa diferença de região para região. Qual outra palavra que você conhece? Por exemplo, um objeto. Para mim, vamos colocar o sinal de trânsito, né? No sinal. Aí o outro fala sinaleira, a outra fala semáforo. Como que é falado aí na sua comunidade, na sua região? Né? Então, diferentes nomes para o mesmo objeto. Exatamente. Para o mesmo elemento. Vamos pensar mais, Alessandra. Lembrar uma palavra. Vamos falar aqui para vocês essa questão da diversidade, dessa variação, né, linguística. Então, sempre vai estar relacionada essa questão à histórica, né, com o tempo, relacionado também ao meio em que vive, o meio social, relacionado à profissão. Você percebe que cada profissional tem uma maneira de falar, tem os termos técnicos, né? E aí você vai juntando essas palavras, esses termos, e vai tendo sempre o significado. Eu desconheço, mas eu vou aprender com o outro. Às vezes, na sala de aula mesmo, quando chega algum colega, e aí ele vem de um outro estado, onde as palavras são totalmente diferentes das nossas. E aí você vai aprendendo, vai trocando informação, né? E fica engraçado, porque um ri do outro, porque são palavras, o pão francês. Quando alguém fala naturalmente que lá na minha cidade é cacetinho, não é assim? O pão francês, nossa, vira uma chacota. Mas é a forma como eles utilizam e lidam e pronunciam o pão de sal. Menino, criança, a gente fala assim, guri, moleque. Piá, moleque. Então, tudo direcionado ao ser criança. Mais outra. Vamos lá, eu quero que vocês participem, amadinhos. Exato, e aí deve ter muitas contribuições. Assim como tem o guri, tem a guria também, né? Uhum. Tem a questão da rapariga. Se fala rapariga, me xingou. É uma ofensa. É uma ofensa, eu xinguei. Me chamou de rapariga. Ela está me ofendendo. É moça, tá bom? Exatamente. Então, você também pode observar a questão da palavra, antigamente a palavra você. Como que era? Era vós me ser. Vós me ser. Vós me ser. O que aconteceu ao longo dos anos? Aí vai sofrendo o quê? Alteração, vai evoluindo, né? Tem alteração, há mudança. Porque a língua portuguesa, né, constantemente vai tendo a evolução. Ela evolui, ela não é parada. Muda. Exatamente. Ela muda conforme a necessidade. Então, voltando lá na música, na letra da canção do Luiz Gonzaga, né? Asa Branca. Asa Branca. Aí lá tem a presença, né, marcante das palavras que fala do regionalismo, né? Que dá para identificar que é do sertão nordestino, que há uma presença, não é porque ele escreveu daquela forma que ele não sabe escrever, que ele não frequentou a escola. Ele usou de recurso, né, para embelezar a canção. Exatamente. Aí pode. E passar a mensagem até de uma forma bem verídica, trazendo toda essa contribuição
que nós sabemos que as palavras elas trazem. Ela traz uma contribuição para a gente, e aí você fala com ênfase aquela mensagem que você quer transmitir. Sempre. Tem uma outra... lá do tempo, Alessandra, não sei se Qual? você lembra, do traje a rigor, né? A gente somos inútil. A gente somos inúteis, é verdade. A gente... Aí você fala, eita! Sabe nem falar. Não sabe nem falar. Como assim? Por quê? Porque você já tem um conhecimento prévio. E não soa bem, a gente somos. Mas ele fez isso para a questão da batida musical. Cadê o professor Alexandre, né? Pois que é. Que ele é músico para explicar isso melhor para vocês. Mas tem a batida, eu vou falar batida, mas esse não é o termo correto. Mas aí, se a gente for analisar na questão gramatical, você vê, a gente somos inútil. Como assim, a gente? A gente, né, é um termo, é uma expressão que tem que ser usada com o verbo, o quê? Na terceira pessoa do singular. Aí você, professora, qual é a terceira pessoa do singular? Esqueci. Qual é a pessoa do discurso? Aí você vai relembrar lá dos pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele ou ela, terceira pessoa. Então, a gente então a gente é inútil. Aí não vai ter aquela combinação musical, não vai ter aquela melodia adequada. Então, até se ele colocasse nós somos inúteis, aí, ó, a concordância, né, com as palavras. Aí você vai perceber também que nas músicas, nas letras das canções, né, tem essa questão da regência, da concordância tanto nominal quanto verbal. Isso. E aí não esqueçam, nada de ficar dizendo que o colega fala errado, que a palavra não é assim assado. Não. Isso depende de região para região. Nada de preconceito, quando a gente fala nada de preconceito linguístico. Todas as palavras têm um significado, cada povo tem uma cultura, cada povo tem uma contribuição. E aí a língua portuguesa ela é linda por este motivo. Você pode comunicar-se e aprender com o outro, aquela contribuição que ele traz lá da região dele. E outra, falando também da linguagem verbal e não verbal, eu posso ficar aqui. Aí você está aí fazendo uma leitura. Exatamente. Da gente aqui. Gente, a linguagem verbal e não verbal é algo assim. Vocês, as amigas, os amigos, quando não querem falar nada, mas olham um para o outro. Não precisou dizer nada. Só o olhar já entende. Nada melhor do que o olhar de uma mãe, dos pais. A minha mãe não precisa nem falar, só no olhar eu já atendo. É aquele olhar mortal, né? Assim, não precisa dizer nada. Já passou a mensagem, não faça não para você ver o que vai acontecer. Então, isso tudo a ver com a questão aqui da nossa aula. Linguagem, língua e fala. Exato. Então, linguagem, eu posso fazer a linguagem verbal, não verbal, ou a linguagem híbrida. Ou a expressão facial, corporal, tudo é capaz de passar uma mensagem, transmitir uma mensagem. A língua, línguas são diversas, né? Portuguesa, inglesa, espanhola. E alguém pode falar assim, nossa, mas ele não disse nada. Como é que você sabe que que ele falou alguma coisa? É linguagem não verbal. E a fala são gestos individual. Exato. Cada um tem um jeito de falar. O meu jeito de falar é diferenciado da professora Alessandra, assim como a forma da Alessandra falar é diferenciada da de vocês. Beleza? A gente pode puxar um S. Um chiado. Pode puxar um R. Aí você, ele fala estranho? Não, amadinho. Porque vem de outra região. Quando chega alguma pessoa, você já vai... Já percebe, você já percebe. Da região, beleza? Assim como na região Nordeste, a presença do puxado do T, não é mesmo? Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta para a nossa revisão,
Até lá!